Olá, minha gente, eu sou o pastor Ailton e você está no canal Bíblia para Todos. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre livros apócrifos. E o que são livros apócrifos? São 7 livros que estão na Bíblia católica, mas nós não vamos encontrá-los na Bíblia protestante. Esses livros apócrifos são também chamados de incertos, ilegítimos, ocultos, e não eram lidos nas reuniões cristãs, eram deixados de lado, chamados também de não canônicos, ou seja, não passaram pelo crivo, pela peneira de serem livros oficiais, chamados também de adicionais. Em um segundo momento, eles foram adicionados ao cânon da Bíblia. De 382, no Fórum de Roma, até 1517, houve uma briga muito grande, não havia consenso se esses livros realmente deveriam ou não deveriam. Na própria Igreja Católica, não havia consenso, cada um pensava de um jeito. Em 1517, na Reforma Protestante, Martinho Lutero definitivamente disse: esses livros não estarão no cânon da Bíblia protestante. Ele já colocou as 95 teses e mais para frente ele negou esses livros como canônicos. Contrário a ele, no Fórum de Trento, a Igreja Católica oficializou sim que esses 7 livros fariam parte da Bíblia católica. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, que tem os 7 livros apócrifos. E tenho Bíblias evangélicas, chamadas protestantes, que elas não têm os 7 livros. Essa é a diferença. E o que são, então, além de tudo isso, os livros apócrifos, chamados deuterocanônicos também. Deutero é um segundo momento, depois dos canônicos. Muito bem. Para um livro fazer parte do cânon da Bíblia, passar por essa peneira, teria que ter evidências externas, fora do livro, e evidências internas, o conteúdo do livro. As evidências externas, quais seriam? Primeiro, os judeus deveriam aprovar esse livro. Por quê? Porque Romanos, Paulo diz que a palavra de Deus foi confiada a Israel. Eles tinham que dar o aval e os judeus nunca deram o aval aos livros apócrifos. Sempre foram rejeitados por eles. Depois, eles nunca foram citados por nenhum escritor e autor, e a gente chama de secretários que escreveu a Bíblia. Ninguém, nem Paulo, nem os apóstolos, nem Jesus, não existe nenhuma citação desses 7 livros apócrifos. Também não passou por essa peneira. Eles foram rejeitados pelos pais da igreja. Haviam homens letrados, estudiosos, teólogos, muito sérios na observação da Bíblia, entre eles Orígenes, Atanásio, Cirilo e Jerônimo, que não aprovavam os livros apócrifos. Inclusive, um certo dia, Jerônimo foi falar com uma senhora porque ela tinha uma dúvida. Olha, minha filha quer ler os livros apócrifos, tem dúvidas, ela tem curiosidade, ela pode ler os livros apócrifos? Aí Jerônimo diz o seguinte: olha, em relação ao valor histórico, tudo bem, não teria problema, mas é preciso muita perícia para tirar ouro da lama. Olha o que Jerônimo, um dos pais da Igreja Católica, disse. Ou seja, não havia consenso nem dentro da própria Igreja Católica. Agora, o que a maioria dos estudiosos falam, que não é tanto o problema das evidências externas, mas são as evidências internas que lutam contra esses 7 livros. Por exemplo,
Qual é uma evidência interna? Nenhum deles tem o elemento profético. Ou seja, é muito humano. É um homem escrevendo com a inspiração dele mesmo, não tem inspiração divina. Todos eles têm rota de colisão com a Bíblia. Ou seja, outros livros não dão de frente com eles. Contraditórios entre si. Eles mesmos, dentro do próprio contexto, se contradizem. Sem exatidão, inexatos historicamente, geograficamente e cronológico. Há o conteúdo de vários livros desses que não bate a história, contraria a história de outro livro, contraria a geografia, aquele lugar não existe, nunca existiu, e cronologicamente tem erros também. E depois a linguagem de todos eles é grego-pagã, é encharcada da visão grega da época que eles foram escritos. Na época do helenismo, na época do silêncio de Deus, que os gregos dominavam a literatura, a cultura, tudo. O grego, ele entrou para ficar naquela época. E esses livros são todos encharcados desta linguagem. Tá certo? Então vamos ver cada um dos livros bem rapidamente, para a gente entender o que cada um tem e a gente vai avaliar. Se passasse pela nossa mão, a gente aprovaria ou desaprovaria. Primeiro livro, Tobias. Tobias é uma espécie de novela. O pai de Tobias era um homem cego, um homem com deficiência visual, que ele perdeu a visão porque passarinhos colocaram nos olhos dele esterco. E por causa disso ele ficou cego. E ele lembrou, pai de Tobias, que uma pessoa devia para ele e era um pouco longe. Ele falou: Tobias, vem cá, vai até esse rapaz aqui, até esse fulano, e vai buscar um dinheiro que ele me deve. Aí o Tobias falou: perfeito, eu vou sim. Porém, ele não foi sozinho, ele foi com um anjo. O anjo se transfigurou em homem, se transformou em homem, e esse anjo chamado Rafael foi com Tobias fazer essa cobrança para o pai dele. Já vai ficando um pouco místico. No meio do caminho, o Tobias estava no rio, estava lá numa lagoa, e ele foi atacado por um peixe. Se atracou com o peixe, era um peixe grande, ele conseguiu se livrar, levou até a margem, e o nosso amigo anjo Rafael falou: olha, faz um favor para mim, tira o coração desse peixe, tira o fígado do peixe e tira o fel desse peixe. Tobias não entendeu muito bem, mas enfim. Mais para frente, eles foram chegando na casa do tio do Tobias, que tinha a prima dele chamada Sara. E essa moça chamada Sara, que era prima de Tobias, já tinha casado 7 vezes. E era virgem ainda. Por quê? Porque na noite de núpcias, logo depois do casamento, um demônio matava o marido. Aí ela casava de novo, na noite de núpcias, o demônio matava o marido, e assim 7 vezes. E o anjo disse: Tobias, você tem que casar com essa Sara. E ele falou: você é louco, eu vou morrer também. 7 morreram, você não sabe da história? Aí o anjo disse: entendi, mas lembra do coração do peixe e do fígado do peixe? Você vai casar com ela, porque você é o parentesco mais próximo, é o seu momento. E à noite, na noite de núpcias, você faz um churrasco do coração e do fígado do peixe. E esta fumaça vai afugentar, vai expulsar esse demônio. E assim aconteceu. Vai ficando mais místico ainda essa novela. Muito bem. E aí sobrou o fel. O coração e o fígado serviu para expulsar o demônio. E o fel, depois que Tobias voltou para casa, cobrou o amigo, levou o dinheiro, levou já a Sara e voltou com o anjo. Esse fel serviu para dar de novo a visão ao pai. Essa basicamente é a história de Tobias. E quais os problemas? Além dessa coisa muito mística, essa coisa da fumaça expulsar demônios, isso aí não é muito cristão, tá certo?
Existem 2 episódios na história de Tobias que, se ele participou, e aí o livro diz que ele participou de 2 momentos, 997 a.C. e outro 740 a.C. Ou seja, se ele participou disso, ele tinha mais de 257 anos. Porém, o livro de Tobias diz que ele morreu com 102 anos. No mesmo livro, eu tenho uma contradição entre o próprio livro e eu tenho também uma inexatidão cronológica. E aqui começa todo o problema desses livros. E a esmola, da onde a gente chama de indulgência, a esmola para Tobias cancelava os pecados. Ou seja, basta você pagar que você está salvo, você está com pecado perdoado. Aqui já começa todo o problema. Para mim, na minha avaliação, xizinho, não entra. Judite. Judite, na verdade, é como uma ficção. Judite é um livro que diz o seguinte, que Nabucodonosor, rei de Nínive, mandou Holofernes, que é um general, invadir Betúlia, que era uma cidade onde a Judite morava. Essa Judite ficou sabendo, foi até o acampamento desses babilônicos aqui, e ela se fingiu de traidora da nação judia. E mentiu lá, dizendo que os judeus estavam em outros lugares, enfim. Mentiu em relação a como estava a nação judia lá naquele lugar. Ganhou a confiança de Holofernes. Holofernes, depois de uns dias, fez uma festa. Chamou Judite, ficou embriagado e Judite fez o quê? Arrancou a cabeça dele, decapitou Holofernes. Os judeus ficaram sabendo disso, foram lá e ganharam. Foi uma vitória arrasadora em cima dos babilônicos. E Judite ficou sendo essa heroína. Muito bem. Quais os problemas desse livro? Primeiro, Nabucodonosor nunca foi rei de Nínive. Ele foi rei da Babilônia. Então, você tem a rota de colisão com a própria Bíblia aqui. Outra coisa, geograficamente, esse Holofernes, quando estava a caminho de Betúlia, essa cidade, ele traça uma rota que não existia. É um desafio geograficamente. O lugar não existe, ou seja, inexatidão geográfica. Então, para mim, esse livro também, xizinho, está cancelado. Sabedoria. Sabedoria, todo mundo diz que Salomão escreveu sabedoria. Mas não pode ter sido Salomão. Por quê? Porque Salomão, neste livro, não poderia ter escrito coisas que aconteceram quase 1000 anos depois. Este livro tem coisas, tem episódios que aconteceu depois de 998 anos depois da morte de Salomão. Ou seja, impossível a Salomão ter feito isso. Fala que a sabedoria é uma mulher celestial. A filosofia é toda grega. Aí o pessoal desconfia que quem escreveu foi o pessoal da época dos gregos. É bem possível mesmo. Fala da imortalidade da alma, que o corpo aprisiona a alma. Isso é tudo filosofia platônica, de Platão da época grega. Fala aqui que a alma vive antes do corpo, enfim. E fala do purgatório também. Ou seja, sabedoria, na minha opinião, também está cancelado. Eclesiástico. Aqui é uma rota de colisão com a Bíblia, porque Romanos 12, de 1 a 9, fala que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Eclesiástico diz que o pecado entrou pela mulher. E é por isso que todos pecaram. A malícia da mulher. Então aqui para mim também já é xizinho, não há a menor chance. Baruque.
O livro de Baruque foi um secretário de Jeremias. Existiu, tudo certo. E Baruque, o livro de Baruque, diz que ele esteve na Babilônia. Baruque nunca esteve na Babilônia. Ele foi para o Egito. Então aqui já tem um erro de colisão com a Bíblia. Baruque, na sua profecia, disse que naquela época que Nabucodonosor invadiu Israel e destruiu com tudo, e levou Israel para a Babilônia, ele disse que o povo ia ficar por 7 gerações lá. Acontece que Jeremias disse que esse tempo seria 70 anos. Logo, quem acertou? Jeremias. Depois de 70 anos, Ciro invadiu a Babilônia e deixou Israel voltar para reconstruir os muros e o templo. Então, rota de colisão com a Bíblia. Para mim, cancelado. 1ª e 2ª Macabeus. Esse aqui tem um valor histórico tremendo. É uma riqueza histórica. Por quê? No tempo de 1ª e 2ª Macabeus, que é o tempo do silêncio de Deus, a Grécia, os gregos estavam oprimindo todo mundo para adorarem os deuses gregos. E quem tinha que fazer isso? Os judeus e os macabeus. Foi uma época de muita opressão. E os macabeus escreveram com detalhes esta época. Se não fosse os macabeus, nós nunca saberíamos com detalhes o que realmente aconteceu. Isso foi real, realmente aconteceu. Então, fantástico. É um livro historicamente muito bom. Qual que é o problema dele? Eles falam, por exemplo, do tabernáculo. Ora, o tabernáculo tinha sido substituído pelo Templo de Salomão 420 anos antes desta época. Ou seja, impossível ter tabernáculo lá. Então, é uma rota de colisão, uma inexatidão histórica. Fala da oração pelos mortos. Teve no 2ª Macabeus 12:40, nós temos um episódio que o pessoal encontrou pessoas mortas e com eles alguns amuletos. E eles falaram, puxa, já sei porque que eles morreram, porque eles estavam em idolatria. Resolveram então orar pelos mortos para que eles fossem perdoados dos pecados deles. Não tem como mais, morreu. E teve essa intercessão pelos mortos, intercessão de quem estava vivo também em relação a Deus, ou seja, o intermediário. E mais, em 2ª Macabeus, no final do livro, o escritor diz o seguinte, olha, eu queria escrever um livro joia, bacana, de qualidade. Se ficou ridículo, se não ficou bom, não pude fazer melhor. Como é que alguém inspirado por Deus pode escrever que no fim ele queria fazer uma coisa boa e se ficou ridículo, foi o que eu pude fazer. Enfim, nada a ver com a inspiração de um livro canônico. Para mim também, 1ª e 2ª Macabeus cancelado. Muito bem, isso aqui foi o nosso assunto de hoje, os livros apócrifos. Agora você leia, você avalie e veja quem é que está com a razão. A partir de agora, nós não vamos mais citar os livros apócrifos. Eu até o último vídeo citei a diferença de Igreja Católica, os livros, etc. Mas agora, a partir deste momento, por não concordar também com esses livros, por causa das evidências internas e externas, eu não vou mais citá-los como dentro da Bíblia. Nós vamos usar a partir de agora só a Bíblia protestante, com 66 livros. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, esteja conosco no próximo vídeo. Até mais!